Capítulo 2 A Carta de Pero Vaz de Caminha. A carta escrita por Pero Vaz de Caminha é considerado o primeiro documento oficial do país e tem como objetivo relatar as primeiras impressões daquela terra que hoje conhecemos como Brasil. Esse é um texto bem polêmico, pois com a visão dos dias de hoje, questionamos e rebatemos muitos dos fatos relatados pelo escrivão português, a começar pelo termo descobrimento, que todos sabem, ou pelo menos deveriam saber, que nenhuma terra foi descoberta, porque simplesmente não tem como utilizar esse termo se já haviam pessoas morando aqui, no caso, os indígenas. Então, a palavra que melhor se adequa a essa situação é achamento do Brasil. Uma coisa que não se pode negar, segundo a carta, é o deslumbramento dos portugueses, por diversos fatores: a abundância, as árvores, as águas, a beleza, a paisagem e a nudez das Índias. Essa foi uma surpresa bastante explícita no texto. Vale até citar um trecho da carta. Abre aspas. E suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que, de as nós muito bem olharmos, não se envergonham, fecha aspas. Há 2 vídeos no YouTube que mostram perfeitamente esses momentos citados acima. O primeiro utiliza do sarcasmo e da ironia para alfinetar e quebrar essa ideia, logicamente construída por uma visão europeia, de que tudo foi perfeito, ou de que tudo foi da forma que a gente inconscientemente entende que aconteceu. E um dos pontos principais do vídeo é quando o personagem do rei pergunta ao Pero Vaz de Caminha como foi a viagem. E ele só sabe dizer justamente sobre a nudez das Índias. E a partir disso e de outros estudos, entendemos claramente a quantidade absurda de abusos que elas sofreram por parte dos europeus. Já o segundo vídeo desfaz essa fantasia de que os indígenas aceitaram super bem a permanência dos portugueses e que tudo foi um acordo justo, porque no texto fica evidente que com o passar do tempo os indígenas foram se integrando aos europeus, coisa que sabemos que de fato não aconteceu. Diante disso, vale destacar trechos como, abre aspas, vieram logo para nós sem se esquivar, fecha aspas, abre aspas, e estavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós estávamos entre eles, fecha aspas, abre aspas, e misturaram-se todos tanto conosco que uns nos ajudaram a acarretar lenha e metê-las nos batéis, fecha aspas. Partindo para o lado mais literário, o texto marca o início do quientismo no Brasil, que ficou conhecido como o primeiro período literário do país. Essa não era uma literatura artística, com função de comover as pessoas ou gerar questionamento. Ela tinha o objetivo de informar. Por isso, ficou conhecida como literatura de informação e literatura de formação. A literatura de informação, ela tem um caráter informativo, obviamente, e descritivo. E vale ressaltar também que muitos escrivãos, depois de Pero Vaz de Caminha, vieram para relatar as belezas e as características do Brasil. E já na literatura de formação, era produzida pelos jesuítas para catequizar os índios, e tendo como exemplo o Padre Anchieta. E para finalizar, vale citar que é uma carta confidencial que está guardada na Torre do Tombo, lá em Portugal.